Imagine entrar em um quarto cuidadosamente decorado, com ursinhos de pelúcia, um berço branco e uma manta macia. No centro da cena, um bebê dorme profundamente. A pele é rosada, os cílios fininhos, as dobrinhas dos braços parecem tão reais que você quase ouve a respiração. Mas ao chegar mais perto, você percebe que algo está diferente. Aquilo não é um bebê de verdade. É um bebê reborn. Um boneco hiperrealista que confunde os olhos e toca emoções profundas. Mas de onde surgiu essa ideia? Quem começou tudo isso? E por que tantas pessoas se sentem tão conectadas a eles como se fossem filhos de verdade? A história por trás dos bebês reborn é surpreendente, cheia de camadas emocionais, controvérsias e até questões psicológicas que ainda hoje dividem opiniões. Tudo começou de forma bastante simples no mundo dos colecionadores de bonecas. Na década de 1990, artistas dos Estados Unidos e Europa começaram a experimentar técnicas para dar mais realismo às bonecas tradicionais. Mas não era só pintar com mais detalhes ou mudar o cabelo. Era algo muito além. A ideia era criar bonecos que parecessem bebês reais em cada pequeno detalhe. Veias sob a pele, unhas com brilho natural, textura no couro cabeludo, marcas de nascença, até mesmo pequenas imperfeições na pele, como as que vemos nos recém-nascidos. Esses artistas começaram a chamar esse processo de reborning, ou seja, renascer, porque pegavam uma boneca comum e a transformavam completamente como se dessem uma nova vida a ela. A técnica foi se espalhando e logo formou-se uma comunidade inteira de apaixonados por essas pequenas obras de arte hiperrealistas. Mas o que no início era apenas um hobby artístico, logo ganhou proporções muito maiores. Alguns criadores começaram a oferecer os bonecos por valores altíssimos e as pessoas compravam, e não apenas colecionadores. Algumas mulheres enlutadas por perder um filho começaram a recorrer aos bebês reborn como forma de lidar com a dor. Para outras, era uma forma de preencher o vazio da maternidade que por algum motivo não puderam viver. Essas relações emocionais profundas deram aos reborns uma nova camada de significado. Eles deixaram de ser apenas bonecos e passaram a ocupar um espaço simbólico, afetivo, quase terapêutico na vida de algumas pessoas. Em muitos casos, as pessoas cuidam dos bebês reborn como se fossem filhos de verdade. Compram roupas, preparam mamadeiras, levam para passear no carrinho. Pode parecer estranho para quem vê de fora, mas para quem vive isso, é algo extremamente real. Claro que isso também atraiu olhares críticos e uma boa dose de polêmica. Psicólogos, jornalistas e curiosos começaram a se perguntar: será que isso é saudável? Existe um limite entre o afeto simbólico e o escapismo emocional? Em alguns documentários e reportagens, vemos mulheres tratando os reborns como se fossem bebês vivos, falando com eles, ninando, acordando no meio da noite para alimentá-los. Há quem diga que isso pode indicar um distúrbio ou uma forma de negação da realidade. Outros, no entanto, defendem que os bebês reborn funcionam como uma válvula de escape, uma espécie de conforto emocional, como um animal de estimação ou até como a escrita em um diário. Algo que não substitui, mas suaviza a dor. Uma espécie de terapia silenciosa, longe dos consultórios. A verdade é que o fenômeno cresceu tanto que hoje existe um mercado gigantesco por trás dos reborns. Existem feiras, exposições, tutoriais de criação, lojas especializadas e até artistas que ganham a vida exclusivamente fazendo esses bonecos. Alguns exemplares custam milhares de reais e são considerados peças únicas. Há também os kits de faça você mesmo para quem quer se aventurar no reborning como forma de arte. E não pense que é simples. O processo pode levar semanas, exigindo camadas e camadas de tinta especial, aplicação de fios de cabelo um por um, colocação de pesos no corpo para simular o peso real de um bebê.
Tudo com a intenção de enganar o olhar e tocar o coração. E falando em enganar o olhar, há também os casos em que os reborns causaram confusões na vida real. Não são poucas as histórias de pessoas que chamaram a polícia ao ver um bebê trancado sozinho dentro de um carro, quando na verdade era apenas um reborn. Em alguns aeroportos, agentes de segurança chegaram a revistar malas e se deparar com o corpo de um bebê, gerando pânico antes de perceberem que era um boneco hiperrealista. Esses episódios reforçam o quão impressionante é o realismo desses bonecos e como eles podem provocar reações inesperadas. Alguns artistas dizem que o maior elogio que recebem é quando alguém se emociona achando que o bebê é de verdade. Porque no fim das contas, é isso que eles estão tentando criar. Não apenas um boneco, mas uma experiência emocional. Mas se por um lado os reborns encantam, por outro, eles também provocam desconforto. Existe um termo chamado Vale da Estranheza, que é quando algo é quase humano, mas não completamente. Essa sensação de familiaridade misturada com o incômodo de perceber que tem algo errado é algo que os reborns despertam em muitas pessoas. Eles são tão parecidos com um bebê real, que ao mesmo tempo que fascinam, causam calafrios. E talvez seja isso que os torne tão intrigantes. Porque eles ficam exatamente nesse limiar entre o real e o artificial, o afeto e a simulação, a arte e a vida. E é nesse território ambíguo que moram algumas das questões mais profundas sobre quem somos, do que sentimos falta e como lidamos com a ausência. É curioso como algo que começou como uma simples boneca pode abrir discussões tão complexas sobre luto, maternidade, apego e até saúde mental. Não dá para reduzir os bebês reborn a apenas bonecos bizarros ou mania de internet. Eles revelam muito sobre o ser humano moderno, nossas carências, nossos traumas, nossas formas de preencher o vazio. E cada reborn carrega consigo uma história, seja de quem o criou, seja de quem o acolheu. E às vezes, essa história fala mais sobre emoções do que qualquer palavra poderia explicar. Hoje, existem canais no YouTube e perfis em redes sociais inteiros dedicados aos reborns. Pessoas mostrando suas coleções, fazendo vídeos de rotina com seus bebês, trocando roupas, indo ao pediatra, mesmo que seja tudo parte de uma encenação. E o mais surpreendente, milhares de seguidores acompanham com carinho e curiosidade. Alguns comentam como se estivessem assistindo a um reality, outros com espanto. Mas todos estão, de alguma forma, presos à mesma pergunta. Por que isso nos fascina tanto? Talvez porque, no fundo, todos nós tenhamos uma parte carente, que busca conexão, cuidado e, por que não, uma forma de reviver momentos da infância. Ou talvez porque o mundo real seja tão duro que um pouco de fantasia, mesmo que hiperrealista, seja bem-vinda de vez em quando. O mais importante é entender que por trás de cada bebê reborn existe uma história humana. E talvez seja isso que faça esse fenômeno ser tão poderoso. A arte, quando tocada pelo sentimento, deixa de ser apenas objeto, ganha alma, mesmo que seja de vinil e tinta. E você? Teria um bebê reborn? Ou prefere manter distância dessa realidade que imita a vida de forma quase perfeita? Seja qual for sua resposta, uma coisa é certa. Os bebês reborn vieram para ficar. E, quer você os veja como arte, terapia ou apenas uma curiosidade bizarra, eles continuam a provocar emoção, fascínio e principalmente muita reflexão.